da Noite e também no YouTube. Sigo por aqui, atenção, compartilhando com vocês uma informação, 11 horas 5 minutos, seguimos aqui ao vivo no Live CNN, que diz respeito a Eduardo Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, acaba de votar para aceitar a denúncia contra Eduardo Bolsonaro. E por qual motivo? Eduardo Bolsonaro foi denunciado pelo Ministério Público por coação, por ter agido para supostamente bagunçar ali o rito da justiça brasileira, naquilo que diz respeito aos assuntos ligados a Jair Messias Bolsonaro. Vamos então ao vivo com o Pedro Moreira, é ele quem já nos traz este voto. Acabou de abrir para votação, né, Pedro? Às 11 da manhã e já temos, portanto, o primeiro voto. É isso, Elisa, já temos o voto do relator do caso, né, ministro Alexandre de Moraes, pela aceitação da denúncia. Lembrando que nesse julgamento o Supremo avalia isso, né, se Eduardo Bolsonaro deve se tornar réu e responder a um processo no Supremo Tribunal Federal. No voto do ministro Alexandre de Moraes, que a gente ainda está lendo, né, Elisa, entendendo todo o contexto, mas ele afirma então que há prova de materialidade e indícios razoáveis e suficientes que apontariam a autoria de Eduardo Bolsonaro, deputado federal pelo PL de São Paulo, das condutas imputadas a ele, né? Seria a coerção, né, no andamento do processo, com uma característica de crime continuado, que Eduardo Bolsonaro estaria cometendo este crime de forma continuada, que é um agravante, na verdade, na aceitação dessa denúncia, né? E o ministro Alexandre de Moraes afirma que essa coerção é feita com grave ameaça a autoridades brasileiras, né, sobretudo do judiciário, pela articulação e obtenção de sanções do governo dos Estados Unidos da América com a aplicação de tarifas de exportação ao Brasil, a produtos brasileiros, suspensão de vistos de entradas de diversas autoridades brasileiras nos Estados Unidos e a aplicação dos efeitos da Lei Magnitsky a este ministro relator. Moraes usa a primeira pessoa para dizer que uma das atitudes tomadas por Eduardo Bolsonaro que caracterizariam a grave ameaça nessa tentativa de atrapalhar o andamento do processo da tentativa de golpe no Supremo envolveria, então, a aplicação da Lei Magnitsky contra o próprio ministro Alexandre de Moraes. Então, esse é o primeiro voto. A gente lembra, isso acontece em sessão virtual, então a gente fica atualizando ali a página do Supremo Tribunal Federal, aguardando agora os votos dos outros ministros da primeira turma, que são eles, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Carmen Lúcia. Lembrando que no âmbito das turmas, com 3 votos já se formaria maioria, então Eduardo Bolsonaro passaria a ser réu no Supremo Tribunal Federal por aquela articulação, pelas atitudes tomadas por ele nos Estados Unidos. Elisa, antes de te devolver, só lembrando que a defesa de Eduardo Bolsonaro, neste caso, está sendo feita pela Defensoria Pública da União por determinação do ministro Alexandre de Moraes, por não ter conseguido intimar Eduardo Bolsonaro. Moraes fez essa intimação por meio de publicação de edital, né, publicou no Diário da Justiça e recusou um pedido inicial da Defensoria Pública da União para que o processo fosse suspenso até que Eduardo Bolsonaro fosse intimado. Alexandre de Moraes disse em uma fase anterior desse processo que Eduardo Bolsonaro ainda continua declarando endereço domiciliar no Brasil e como deputado federal em exercício do mandato, também tem gabinete aqui em Brasília, né, e que a intimação poderia ser entregue no gabinete, mas que ele vem dificultando o recebimento dessa intimação. Portanto, Moraes tinha recusado a suspensão do processo até que ele fosse oficialmente intimado, pessoalmente intimado, né? A defesa dele é feita, então, pela Defensoria Pública da União. Elisa.